Olá, meus irmãos. Hoje então é dia de fazer um react, e esse tipo de conteúdo é bem importante, porque aqui você vê os dois lados da moeda. E tendo esses dois lados da moeda, você consegue avaliar qual lado você acha que é o certo. Então, o tema desse vídeo é a desassociação. Será que as testemunhas de Jeová são informadas dos detalhes sobre o que acontece na desassociação? Isso antes de se tornarem testemunhas de Jeová? Será que elas sabem disso antes de se batizarem como testemunhas de Jeová? Então vamos ver o seguinte vídeo. Primeiro tem que resolver todas essas questões, para depois ela se batizar. E claro, tem que ter o conhecimento bíblico ainda, né? Porque vai ter 100 perguntas para eles que eles fazem para você, para ver se você entende o que você está fazendo, para você se batizar. Então, toda testemunha de Jeová que é batizada, que foi removida e está chorando na internet hoje, passou por todo esse processo que eu estou falando aqui. Todo esse processo. Então, todo testemunho de Jeová chorou, né? Eles não falam comigo. Ai. Eles passaram por tudo isso. Ninguém apontou uma arma na cabeça da pessoa e falou para ela se batizar. Agora, tem religiões aí que você chega na religião, no primeiro dia, tem uma banheira lá, o cara olha para você e fala: você aceita Jesus como seu único salvador? A pessoa: eu aceito! Vem cá então, já batiza já. O Wesley sabe muito bem que isso existe. E aí, o cara sai dali, ele tem um linguajar errado, fala palavrão, ele tá fumando, ele tá bebendo. Você acha mesmo que ele vai conseguir parar de fazer ali? Ah, ele batizou, agora a vida dele mudou, milagre, ele parou. Não, ele vai continuar nos erros. Pois bem, então o ponto que eu quero considerar aqui é se aqueles que vão se tornar testemunhas de Jeová, aqueles que estão prestes a se batizar, são informados realmente de tudo que acontece na questão da desassociação, para que depois eles não fiquem chorando na internet, como disse o apologista das testemunhas de Jeová. Primeiro de tudo, eu achei isso muito arrogante, tá? Essa história de, porque não há necessidade disso, cara. Então todo testemunho de Jeová chorou, né? Eles não falam comigo. Ai. Assim, cara, totalmente desnecessário isso. Isso revela que você não se importa com a dor das pessoas. Por mais que você ache que as pessoas tinham sido informadas, que elas passariam por essa dor, não é certo você fazer isso, cara. Para com isso. Eu já fiz esse tipo de coisa no passado e é errado, cara. Hoje eu entendo, na época eu não entendia. Talvez um dia ele amadureça e venha entender isso. Mas o ponto que eu quero destacar aqui, ele não mentiu no vídeo, tá, gente? Ele não contou mentiras. Até aqui eu vou dar essa colher de chá pra ele. De fato, as testemunhas de Jeová são informadas que existe a desassociação. Porém, apesar de ele não ter mentido, ele não contou toda a verdade. E quando você omite grandes partes da verdade, pontos importantes da verdade, você omite informações, as informações omitidas alteram a percepção da audiência em relação ao tema ou assunto. Em outras palavras, por omitir partes importantes dessa verdade, desse assunto, no caso, ele está conduzindo a assistência a uma conclusão que a assistência não teria se toda a verdade tivesse sido dita. Isso não é uma mentira, mas engana tanto quanto uma mentira. Não é verdade que as testemunhas de Jeová são informadas de todos os detalhes em relação à desassociação. Isto não é verdade. É verdade que elas respondem questões ali, as perguntas para o batismo, sem questões, é verdade. Mas essas questões não tratam dos detalhes da desassociação. E nesse ponto específico, existe uma gama ampla de informações que alteram a conclusão da assistência sobre o assunto. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando me batizei, o corpo governante não era visto como sendo escravo fiel e discreto. Quando me batizei, eu fui perguntado se eu aceitava que o escravo fiel e discreto era o corpo de Cristo. Ou seja, o corpo de cristãos ungidos, o corpo anônimo, porque não eram indivíduos específicos nomeados, por assim dizer, eram pessoas anônimas e poderia ser qualquer pessoa que alegasse ser ungida. Esse era o escravo fiel e discreto. Só que isso mudou muitos anos depois que eu me batizei. Só que quando mudou, eu não fui questionado sobre se eu concordava com isso. E aqui tem um ponto importantíssimo sobre essa questão de concordou já era, né? Porque foi isso que o sujeito ali argumentou. Se concordou, se batizou concordando, já era.
Engraçado, porque eu não concordei quando eu me batizei que o corpo governante era o escravo fiel discreto. O corpo governante mudou isso e disse isso depois que eu tinha me batizado. Então, por essa lógica, eu não tenho nenhuma obrigação de aceitar o corpo governante como escravo fiel discreto. Só que se eu não aceitar o corpo governante como escravo fiel discreto, eu vou ser desassociado imediatamente e visto como apóstata. Só que eu não sabia disso quando eu me batizei. Eu não sabia disso quando eu me batizei. Eu não sabia que o corpo governante ia chutar os outros ungidos do grupo de escravo fiel discreto e eles iam dizer que só eles são escravo fiel discreto. Eu não sabia disso. E eu também não sabia que eles iriam desassociar quem discordasse disso. Por quê? Porque quando eu me batizei, eles não eram vistos como escravo fiel discreto. Essa é uma informação essencial que o sujeito que fez o vídeo omitiu. E eu estou seguindo estritamente o raciocínio que ele usou. Se você sabia e concordou, já era. Não adianta chorar. Não foi isso que ele disse? Foi isso que ele disse. Só que aqui eu estou mostrando que eu não sabia, e eu não apenas não sabia disso. Eu fui justamente ensinado o oposto disso quando eu me batizei. E o corpo governante mudou isto depois que eu tinha me batizado. É como um contrato de adesão. Você faz um contrato de adesão para um plano de celular, por exemplo, você tem que pagar 300 por mês para ter uma internet X, tá? Tanto de velocidade, tanto de dados, tanto de celular. Tá. Você fez o contrato, beleza? Só que depois que você fez o contrato, a empresa vai lá e altera as cláusulas do contrato. Só que você não concorda com aquilo. E aí a empresa vem e diz exatamente isso. Olha, mas você assinou o contrato. Mas eu assinei o contrato e tinha coisa diferente nesse contrato. Quando eu assinei, não era assim. Agora que vocês mudaram, eu tenho que aceitar. Eu aceitei aquele contrato que foi escrito naquela época em que eu assinei aquele contrato. Esse contrato, essas cláusulas, essas invenções que vocês estão colocando no contrato agora, eu não sabia delas. Isso aí é coisa nova. Entendeu o ponto? E é isso que está acontecendo. O corpo governante está mudando coisa que não estava no, entre aspas, contrato quando eu me batizei. Não tinha isso nas perguntas que eu me batizei. Eu não fui questionado se eu aceitava exclusivamente os membros do corpo governante como escravo fiel discreto. Eu não fui questionado isso. Eu fui questionado justamente o contrário disso. E eu tinha aceitado justamente o contrário disso. Então eu não tenho nenhuma obrigação de aceitar o corpo governante como escravo fiel discreto. Por quê? Porque quando eu me batizei, eu não fui questionado sobre isso e eu fui questionado se eu aceitava justamente o oposto disso. Então, por esse teu raciocínio, o raciocínio que esse sujeito usou, eu tenho total legitimidade de rejeitar o corpo governante como escravo fiel discreto. E ele vai ter que admitir isso, porque foi esse o raciocínio que ele usou. Ou seja, se você sabia de todas essas coisas e ainda assim se batizou, você não tem direito de reclamar. Não, porque eu não sabia disso. Eu sabia que não podia dizer oi para desassociado. Isso eu sabia. Mas eu não sabia também, e aqui tem outro ponto. Eu não sabia, e 99% das pessoas não sabem disso antes de se batizar, que se você tiver contato com uma pessoa desassociada, você vai também ser desassociado. Isso eu não sabia. Eu sabia que o cristão não deveria ter contato com o desassociado, mas eu não sabia que caso você desejasse ter contato, você ia ser desassociado também. Isso eu não sabia. Eu não sabia sobre as regras de família que estavam sendo aplicadas na desassociação pelo corpo governante, né, que estava mandando aplicar aquelas coisas que você nem podia atender um telefone e dizer oi, meu filho. Eu não sabia disso quando eu me batizei. Eu não sabia também que o corpo governante tinha feito 28 ou mais pecados de desassociação sem base bíblica. Isso eu fui descobrir em 2020, quando eu li o livro para anciãos, Pastoreiem o Rebanho de Deus. Eu só descobri isso em 2020. Eu não sabia disso quando eu me batizei. E em relação a isso, eu vou contar um caso que aconteceu, eu não sei se foi em Angola ou em Moçambique, mas foi em um país da África de língua portuguesa, que eu recebi um áudio de um irmão. Ele contou o seguinte: tinha dois irmãos, vamos dizer aqui o Pedro e o João. Aí o Pedro tinha um acordo com o João, tá? Eles eram irmãos da congregação, eles tinham um acordo. O Pedro tinha emprestado um dinheiro pro João, certo? Uma história real, gente. Aconteceu nesses países da África, não sei qual foi. Mas assim, aí o Pedro emprestou o dinheiro pro João e o João disse assim, não, depois eu te pago, tarará e tarará, eles tinham um acordo combinado, beleza. O que aconteceu? O João foi desassociado. Aquele que pegou o empréstimo, né? Foi desassociado. E aí o Pedro chegou pros anciãos da congregação dele, para um dos anciãos, e perguntou se ele podia falar com o João, que estava desassociado, para pedir o dinheiro de volta, porque tinha chegado a época do pagamento. E aí o ancião diz, não, só por isso você pode ir lá pedir o dinheiro de volta, não tem problema.
E ele foi falar com o João, olha, eu sei que você está desassociado, mas aquele combinado que a gente tinha, né? Eu preciso do meu dinheiro de volta. E o João de boa, não, tá aqui, dinheiro tá aqui, toma, obrigado por ter me emprestado, valeu o empréstimo, né? Foi boa ajuda e tudo. Então tá, tchau. Beleza. Os outros anciãos da congregação, depois disso, ficaram sabendo do assunto e chamaram o Pedro para uma comissão judicativa, junto com o ancião que tinha dito que o Pedro podia ir lá falar com o João. E aquele ancião que tinha dito que o Pedro podia falar com o João, tomou o lado da comissão judicativa, tomou o lado dos anciãos e votou para a desassociação do Pedro, só porque ele pediu um dinheiro que tinha sido combinado antes do João ser desassociado. E o Pedro foi desassociado. Ele apelou na comissão de apelação. A comissão de apelação mentiu, dizendo que os anciãos foram designados por Espírito Santo. E se você discorda da decisão deles, você está indo contra o Espírito Santo. Foi isso que a comissão de apelação disse. O que aconteceu? A comissão de apelação manteve a desassociação do Pedro e ele foi desassociado porque ele pediu um dinheiro de volta para alguém que ele tinha emprestado, que tinha sido desassociado. E que de boa devolveu o dinheiro sem problemas. Aí o que acontece? O Pedro conta essa experiência para mim e eu não tenho o direito de discordar da decisão dos anciãos. Eu não tenho o direito de tomar o lado da verdade e dizer que os anciãos foram fariseus e que eles estão errados. E por que eu estou contando essa história, senhor apologista? Porque nunca me foi informado isso antes de eu me batizar. Se tivesse sido informado isso para mim, eu não teria me batizado provavelmente. Eu nunca fui informado disso. Eu nunca fui informado. E ninguém nunca é informado do seguinte, ó. Se você discordar de uma desassociação, por mais que ela seja errada, você vai ser desassociado também. Você tem que tratar a pessoa desassociada como um desassociado, ainda que ela seja inocente. Isso não me foi dito quando eu me batizei. Eu não sabia disso. E 99% dos irmãos não sabem disso. Eu nunca fui informado que a decisão dos anciãos para desassociar alguém, por mais que seja injusta e errada, deve ser aceita, e quem discordar dessa decisão é apóstata. Eu não sabia disso. E isso me revoltou quando eu descobri, porque isso está errado. Eu tenho total direito de discordar de uma decisão dos anciãos. É direito meu. Se eu tivesse sido informado disso antes de eu me batizar, eu não sei se eu teria me batizado. Então, não é verdade que as pessoas que choram na internet estão chorando, mas elas sabiam do que ia acontecer com elas. Não, não é verdade isso. Elas não sabiam disso. Eu não sabia disso. E olha que eu sou um cara informado. Eu não sabia de muita coisa que o corpo governante diz e ensina. Eu não sabia que se você deixasse a barba crescer, você seria ultrajado na congregação. E se você discordasse disso publicamente, dissesse isso na congregação, dizendo que não é errado ter barba, você ia ser expulso por apostasia. Eu não sabia disso. Eu também não sabia que o corpo governante criaria uma nova geração, a geração broadcasting, onde eles se colocariam como os ídolos das testemunhas de Jeová, que nem a gente repudiava nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Porque quando eu me batizei como testemunha de Jeová, não tinha glória a homens. E a gente criticava isso. Mas na era broadcasting, eles se colocaram lá como os heróis das testemunhas de Jeová, que se autoglorificam nas publicações. Eu nunca tinha visto isso antes. Quando eu me batizei, isso era repudiável. Agora é a norma. Se você não aceita, você vai ser desassociado. Quando eu me batizei, não tinha isso. Então não me venha com essa história de ai, porque eles choram, arará. Isso demonstra a tua insensibilidade com as razões das pessoas de se revoltarem contra aquilo que está errado. Eu não sabia que o corpo governante estaria acima da Bíblia quando eu me batizei. Eu não sabia que a organização vem primeiro e que a Bíblia vem em segundo lugar. Porque quando eu me batizei, foi ensinado para mim que eu não estava me dedicando a uma organização, mas a Jeová Deus. E foi isso que eu fiz. Só que agora é diferente. Agora você se dedica a uma organização. Não tinha isso quando eu me batizei. Então não me venha com esse papo de você sabia. Não, eu não sabia disso. Isso tinha me sido ocultado. E não só para mim, mas para muitas pessoas. Isso tem sido ocultado. As pessoas não sabem disso. Eu não sabia que no início ali da época dos anos 2000, viria uma onda de perseguição ao ensino superior e a quem fazia ensino superior, coisa que me magoou muito naquela época e que me fez despertar em relação ao corpo governante. Eu não sabia que viria aquilo ali. Não estava no meu contrato, por assim dizer, quando eu me batizei. Então não tem essa história de, vocês sabiam. Não, a gente não sabia disso. Então eu repito,
As pessoas, 99,99% das pessoas não sabem dessas coisas em relação à desassociação. Elas não sabem. Elas não sabem antes de se batizar. Elas descobrem isso depois de batizadas. Tá certo, gente? Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.